4 coisas que eu acho que todo casal deveria alinhar antes de resolver ir morar junto. Nesse vídeo eu quero contar um pouco pra vocês sobre como é que foi a minha experiência, sobre quais foram as coisas que eu e meu marido a gente alinhou antes da gente morar juntos, quais foram as coisas que eu acho que a gente deveria ter alinhado, que teriam nos poupado muito dor de cabeça. Então considerem esse vídeo realmente um conselho para as meninas, para as pessoas que estão indo morar juntos agora, acabaram de se casar, ou então que estão namorando e resolveram ir morar juntos, porque são coisas que eu realmente queria muito ter ouvido, que teria me poupado muito tempo e muita dor de cabeça. Inclusive, gente, olha isso, olha o tanto de manga que tem na minha frente. Aleatório, né? Fala super aleatória. Mas olha isso, choveu, caiu muita manga, muita. Só que eu acho que já tá tudo podre. Vamos ver se está podre. Será? Olha, pior que não tá podre. Olha, essa aqui tá boa. Vou separar ela aqui. Daqui a pouco eu volto e busco ela. Só que agora que eu tô grávida, o que eu realmente tô gostando de comer é isso aqui, ó. Isso daqui, manga verde. Gente, isso aqui com sal, vocês não estão entendendo o quanto que é bom. Mas enfim, né? Pausa aleatória no vídeo. Vamos lá, primeira coisa que eu acho importante todo casal alinhar antes de resolver morar junto. Entender que a convivência pode afastar vocês ou pode aproximar mais ainda vocês. Depende muito de como que vocês vão lidar com o dia a dia. Isso é uma visão que eu não tinha, não fazia ideia e só percebi isso quando eu fui morar junto com o Thiago. O Thiago é meu marido. E eu lembro que uma amiga minha, ela me falou exatamente essa frase poucos meses antes de eu ir morar junto com o Thiago. Ela me falou que a convivência é muito diferente. Quando você realmente se casa com a pessoa e convive com ela no dia a dia, é muito diferente de um namoro. Eu virei para ela e falei, não, acho que você tá falando besteira, porque eu e o Thiago, a gente se dá super bem, não vamos ter nenhum problema. Quebrei a cara. E não é que a gente teve vários problemas, que foi horrível, não é isso. É porque a convivência diária é difícil e exige muitas coisas da gente. Não é simplesmente deixar aí acontecer e tá tudo bem. Não. A gente tem que começar a se construir em vários aspectos. Porque pensa comigo, quando a gente tá em um namoro, a gente vê a pessoa geralmente esporadicamente. Geralmente todo final de semana, por exemplo. E esse lapso entre vocês se verem, de uma semana, 5 dias, isso já é o suficiente para gerar um sentimento que é a saudade. E esse sentimento é uma coisa que vocês não vão ter quando vocês começam a morar junto. E a saudade é uma coisa muito boa no namoro. Porque simplesmente faz com que vocês valorizem mais ainda aquele momento que vocês estão juntos. Saudade faz com que você valorize mais a outra pessoa. E quando você se casa com a pessoa, você começa a morar junto com ela, vocês não têm essa saudade, já que vocês convivem 24 horas. E é exatamente nesse momento que muitos relacionamentos começam a dar problema. Porque as pessoas começam a enxergar a convivência diária como tédio. Não vem mais graça, aquele sentimento de você passar um tempão sem ver a pessoa e ver ela de novo não tem mais, não tem aquela adrenalina. E é aí que a gente diferencia aquela famosa frase, paixão não é amor. Quando você consegue diferenciar isso, você realmente sabe que você tá amando a pessoa. A fase do namoro é a fase da paixão, você vê a pessoa às vezes. Quando vocês se encontram, você só tem momentos bons. Já a fase do amor é literalmente o amadurecimento dessa paixão. É você conseguir amar a outra pessoa até nos momentos ruins. E é justamente essa outra diferença que a gente tem quando você convive com a pessoa todos os dias. Você não vai ver só o lado positivo dela. Você não vai ver só o lado legal, o lado que ela tá feliz, o lado que a pessoa se arrumou pra se encontrar com você. Como é quando vocês estão no namoro. Não. Quando você se casa, você vai ter que conviver com os piores dias da pessoa. Quando ele está insuportável. Quando ele tá naquele dia que, meu Deus do céu. Quando você também tá no seu dia de TPM, ele vai ter que conviver com você. E é justamente nesse momento que é decidido quais são os casais que vão pra frente ou que vão terminar sem nem mesmo tentar. Segunda coisa que eu acho que todo casal deveria alinhar antes de começar a morar junto é alinhar quais que vão ser as tarefas de cada um dentro de casa. Parece uma coisa besta que dá pra gente alinhar no dia a dia? Parece, mas se vocês conseguirem alinhar isso antes, vai poupar muita dor de cabeça de vocês. Então, por exemplo, pensa aí entre você, o seu namorado ou seu marido. Quem que faz comida melhor? Se for ele, se ele é a pessoa que tem mais disposição, mais tempo para fazer isso, então definam que ele vai ser a pessoa que vai fazer a comida. E depois pensa,
Quem que tem mais disposição para lavar a louça todo dia, para cuidar da casa, colocar roupa para lavar? Eu acho que isso são coisas que tem sim que ser alinhada logo antes de vocês casarem, de começarem a morar juntos, porque senão vai acontecer que no dia a dia vocês vão tentar definir assim, você faz isso, eu faço isso. Só que e no dia que vocês não alinharem isso e um começar a achar que o outro vai fazer e o outro não faz? Isso aí foi uma coisa que deu algumas brigas comigo e com meu marido no início do nosso casamento, em que, por exemplo, eu achava que ele era a pessoa que sempre ia colocar a roupa pra lavar, mas um belo dia ele achou que eu também ia colocar a roupa pra lavar. E aí o que aconteceu? Ninguém colocou a roupa pra lavar. E aí vocês já imaginam o que aconteceu. Virou uma acusação de um falando pro outro, mas não era a sua tarefa fazer isso? E ele virou pra mim e falou, mas também não era a sua tarefa fazer isso? E aí ficou aquela confusão, porque não teve uma pré-definição antes. Então eu acho que é muito importante, vai evitar muitas brigas, conselho de amiga mesmo. Parece besteira, mas senta um dia com ele e fala assim, vamos conversar sobre quais vão ser as divisões da nossa casa? E olha só o que deu nesse pé. Eu não sei se isso daqui é uma laranja, vou virar pra mostrar pra vocês. Eu acho que isso daqui deve ser uma laranja, né, gente? Pelo tamanho, ou é mexerica. Mas olha o tamanho. Eu acho que aqui, eu acho que é a mesma coisa dessa árvore, só que maior. Não, essa aqui tá mais madura já, tá vendo? Não sei qual que é o nome. Se vocês souberem se isso aqui é uma mexerica ou uma laranja, me contem. Vamos para a terceira coisa que eu acho fundamental todo casal alinhar antes de ir morar junto, é ter um planejamento financeiro. Pensar como que vai ser a divisão das contas da casa. Até porque, né, se vocês vão morar juntos, vocês vão ter contas para pagar. E aí vocês vão ter que definir quem vai pagar o quê. Será que os dois vão ajudar igualmente nas contas da casa? Será que os dois trabalham para conseguir ajudar? Será que, por exemplo, um ganha muito mais do que o outro? Sendo assim, faz muito mais sentido essa pessoa que ganha mais ajudar na maior parte das contas da casa? Eu acho que ter um planejamento financeiro é assim, super, hiper, mega fundamental para todo casal. Até porque eu não sei se vocês sabem, mas uma das maiores causas de separação entre os casais é problemas financeiros. As pessoas se casam, entram em um relacionamento, não tem controle financeiro. Geralmente uma das partes não tem controle financeiro, a outra parte tem, e é aí que começa o problema. Então essa pessoa começa a gastar descontroladamente, não sabe o que ela está gastando, não tem controle nenhum. Quando vai ver no final do mês, ela está devendo, só que o problema agora é que ela não é só mais ela. Quando você se casa, você responde por dois. Então, não é só você que está devendo, não é só você que fez aquela dívida, é você e o seu parceiro também. E aí que começam os problemas, que quando as pessoas vão tentar alinhar o financeiro depois de um tempão já morando junto, vão ver que, assim, estão devendo um monte de coisa, passaram no cartão de crédito várias e várias coisas e no final do mês não tá fechando as contas. E é justamente nesse momento que muitos casais se separam por conta dessa falta de planejamento financeiro. Então, se eu puder dar uma dica pra vocês, dica de amiga mesmo, se planejem antes. Então, antes de você ir morar com seu namorado, seu marido, senta com ele e conversa, como que vai ser essa divisão de conta? Vamos sentar aqui, vamos fazer planilha, vamos fazer tabela, vamos se planejar para a gente não ter essa dor de cabeça no futuro. Por exemplo, comigo e com o Thiago, ele arca com a grande maior parte das contas de casa, até porque ele ganha muito mais do que eu. E isso foi uma coisa que foi estabelecida lá desde o começo. E a gente não é um casal que a gente precisa de fazer planilha, tabela para conseguir se planejar muito bem. Mas, por exemplo, a minha mãe é uma pessoa que ela sempre fez planilha. Na casa dela, a nossa casa sempre funcionou assim. Ela gostou de fazer planilha e é dessa forma que ela tinha um planejamento financeiro dela. Já eu e o Thiago, a gente é mais prático. A gente usa literalmente o WhatsApp. A gente anota sempre assim, devendo e o quanto que um tá devendo pro outro. Já tendo em mente que ele é a pessoa que arca com a maior parte das contas de casa. Agora, gastos a mais e tudo mais, eu geralmente sou a pessoa que ajudo. Enfim, tenho esse planejamento que vocês vão ver que vai ajudar demais na vida de vocês. E quarta coisa para alinhar antes de você ir morar junto é pensar quais são os pequenos gestos que vocês vão fazer para conseguir sair da rotina. E por que eu falo para vocês se planejarem isso antes de casar, antes mesmo de ter uma rotina? Porque o problema é que a maioria dos casais
Só começam a pensar nisso de opa, a gente tem que sair da rotina quando a rotina já começa, quando o problema já começou. Então, se você conseguir se antecipar e pensar, ó, quais são as pequenas coisas que a gente vai fazer no nosso dia a dia, no nosso final de semana, para a gente conseguir não deixar cair na rotina, isso vai ser fundamental para o seu relacionamento. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de como funciona no meu relacionamento. Eu e o Thiago, a gente tem o hábito de que sempre que a gente sai de casa, que eu saio de casa, que ele sai de casa, a gente sempre tem que dar um beijo um no outro e falar que se ama. Isso é uma coisa que a gente resolveu estabelecer depois de um tempo já casados, porque a gente foi percebendo que a gente foi deixando de ter esses hábitos. Sabe, uma coisa tão besta que a gente sempre fazia lá no começo, de dar um beijo, falar que se ama, a gente foi parando de fazer simplesmente por causa da rotina. Até que um dia a gente parou e estabeleceu, não, a gente tem que começar a fazer isso. Então se você estabelece isso desde o começo, pequenos hábitos no dia a dia, vocês vão ver que vai fazer muita diferença. Outra coisa que eu acho que todo casal deveria estabelecer é beijar na boca, todo dia. Se não todo dia, quase todo dia. No começo do casamento ainda é uma coisa normal de vocês fazerem. Mas com o tempo, com a rotina, corrida um do outro, trabalho e tudo mais, vocês vão ver que não vai sendo uma coisa tão natural. E muitas vezes o beijar na boca tá muito relacionado a ter relação sexual, a você transar com o seu parceiro. Isso é uma coisa muito ruim, sabe? Principalmente para nós mulheres. Porque beijo na boca pra gente significa uma conexão muito profunda. Então, se você conseguir conversar com seu parceiro e demonstrar pra ele a importância de beijar na boca todos os dias, sem ser pra transar, é simplesmente assim, um beijo na boca e tá tudo bem, vamos parar por aqui. Eu acho que é uma coisa que faz toda a diferença também. Outra coisa mega importante é vocês terem rituais juntos. Então, por exemplo, comece uma nova série juntos pra vocês assistirem, sei lá, 3 vezes na semana ou um pouquinho todo dia. É um momento que vocês já vão se aproximar mais. É o fato de vocês irem dormir junto na mesma hora, se possível, todo dia, é uma coisa muito importante também, muito, muito, muito. E outra coisa que eu acho muito importante para todo casal sair da rotina é vocês combinarem de todo final de semana vocês fazerem alguma coisa diferente. Não é porque chegou o final de semana que vocês têm que ficar trancados dentro de casa dormindo. Não, vão fazer alguma coisa diferente, vão sair, vão para um parque, vão sair para jantar, sair para almoçar. Fazer algo diferente, ter esse suspiro, eu acho que é fundamental para todo casal. Então, enfim, essas foram algumas dicas que eu realmente daria para amigas minhas se me perguntassem quais são as coisas mais importantes de se alinhar antes de se casar, né? Até porque eu já sou casada há 3 anos, eu me casei com 20 anos. Essas são as dicas realmente na prática que eu aprendi sobre isso. E se esse vídeo fez sentido para você, considere se inscrever nesse canal, porque eu trago vários vídeos sobre esse tema. E é isso.